Então, vamos lá, movimento retilíneo. Então, a gente sabe que se uma partícula ela se move em linha reta, então, por exemplo, uma situação onde isso acontece poderia ser o lançamento de um projétil, né? Que pelo menos ali nos seus primeiros instantes, esse movimento se dá em linha reta, né? Então, esse seria um exemplo de um movimento retilíneo, né? Um projétil nos seus instantes iniciais, né? Ou, por exemplo, na automação, nessas fábricas de montagem de automóveis, né? Não tem mais. Muitos processos ali substituiu o ser humano por uma máquina, né? Então, por exemplo, a parte de soldagem, que antes você tinha um ser humano ali soldando, hoje em dia são braços mecânicos, né? São braços mecânicos. Não sei se você já viu algum vídeo no YouTube, né? Então, por exemplo, um daqueles movimentos do braço mecânico também seria um movimento retilíneo, né? Então, o braço se movendo em linha reta, né? Até chegar no ponto de soldagem, por exemplo, né? Vocês conseguem imaginar, né? Seria isso também, um exemplo de um movimento retilíneo. Aqueles braços mecânicos nas fábricas de automóveis, né? E um outro exemplo também, né? No carro, por exemplo, todo mundo se desloca aí através de algum veículo, né? Um carro, um veículo particular ou um transporte público. E nas rodas do carro tem também lá um conjunto, né? De mola, da mola ali na suspensão, né, do carro, tem um conjunto de mola e amortecedor. Então, a gente poderia também pensar nesse exemplo, né? Eu vou desenhar aqui um corpo, né, que esse conjunto da suspensão, mola e amortecedor está suportando, né? E aí, posso desenhar aqui o amortecedor, ou a mola, melhor dizendo, e um amortecedor, certo? Já se deu para entender nesse desenho, né? Massa, mola, amortecedor. E conforme o carro vai se movendo, né? Essa massa aqui, ó, ela vai se deslocar, certo? Para cima e para baixo. Então, vai ficar se deslocando aqui para cima e para baixo, certo? No mesmo eixo vertical. Beleza? Então, tem alguns exemplos aí que ilustram o movimento retilíneo, tá certo? E aí, vamos supor, então, que eu tenho uma função que me dê a posição da massa num determinado instante t, ou me dê a posição da ponta de solda do braço mecânico num instante t, ou me dê a posição do projétil em um determinado instante t, tá certo? Então, essa função vai descrevendo a posição, né, dessa partícula em um determinado instante t, certo? Deixa eu só silenciar aqui, eu esqueci de silenciar. Bom, vamos lá então, voltando aqui, desculpa. Então, vou considerar essa função, vou chamar ela função de S de t. S de t seja S de t a função que fornece a posição de uma partícula
que se move ao longo de uma reta, certo? Então, é sabido que a derivada dessa função vai fornecer a velocidade instantânea daquela partícula, né, naquele determinado instante. Beleza? Então, V de t como sendo a derivada da função posição, né, que está descrevendo a posição da partícula. Isso aqui é a velocidade instantânea, né, que tem a velocidade média, e essa aqui é a velocidade instantânea, né? Até uma das interpretações da derivada, né? A gente pode interpretar geometricamente a derivada como o coeficiente angular da reta tangente, ou fisicamente por meio da velocidade instantânea, né? Então, velocidade instantânea. Certo? E um outro conceito que a gente pode estar estudando também é a aceleração, certo? Aceleração dessa partícula. Então, a aceleração dessa partícula, como que a gente pode obter? A aceleração é a derivada da velocidade. Quando eu derivo a velocidade, deixa eu fazer aqui embaixo o que ficou feio. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Certo? Que eu posso, a derivada primeira da velocidade, ou, lembrando que a velocidade é a derivada primeira da posição. Então, isso aqui vai me fornecer a derivada segunda da posição, certo? Então, só relembrando esses dois conceitos com vocês. Então, se eu tenho um movimento retilíneo, uma função S de t, que descreve a posição da partícula num determinado instante de t, ao longo de um eixo, né, de uma reta. Então, se eu derivar uma vez, né, eu tenho a velocidade instantânea daquela partícula, e se eu derivar a velocidade, ou equivalentemente derivar duas vezes a função posição, eu vou ter aceleração. Tá certo? Então, só relembrando com vocês esses dois conceitos, né? E aí, fica claro, então, que a gente pode usar os conceitos estudados na aula anterior para abordar problemas envolvendo o movimento retilíneo. Porque a velocidade, para a velocidade, eu tenho uma equação de primeira ordem, né? Daquele tipo que eu passei para vocês. E para aceleração também, eu tenho uma equação diferencial de ordem 2, envolvendo esses dois tipos que a gente viu na aula de ontem, de sábado, né? Certo? Então, se for dado a aceleração de uma partícula, né? Tudo no movimento retilíneo, tá, pessoal? Não vou ficar repetindo aqui, não. Ou V de t, bem como as condições iniciais, né? Então, a gente vai ver que é possível encontrar a posição, na função posição, né? S de t, resolvendo a equação diferencial, certo?
A gente vai ver exemplos disso daqui, tá? Vamos ilustrar aqui essa metodologia num exemplo. Ó. Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Eu não queria copiar, né? Vou pegar esse daqui, vai. Depois eu tento recortar. Exemplo. Então, vamos lá. Ó. Então, vou pegar aqui uma partícula. Se move ao longo de uma linha reta. Então, com velocidade V de t igual cosseno de 2πt, certo? Aqui, centímetros por segundo, é a unidade. Então, se a posição inicial da partícula no instante zero for 5 centímetros, então, ele pede aqui nesse exercício, pede para determinar a posição e 1/3 aqui de segundos. Certo? Então, nesse problema, eu conheço a velocidade instantânea com que a partícula está se movendo em linha reta. E eu sei a posição dela, posição inicial, né? Está ali 5 centímetros da origem. E aí pede para determinar qual é a posição dessa partícula transcorrido 1/3 de um segundo. Certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai aplicar ali os nossos conceitos, né? Então, vamos montar o nosso PVI aqui. Então, montando o nosso PVI, como que fica? Ó? Eu sei que a velocidade instantânea é cosseno de 2πt, certo? Como que eu transformo isso numa equação diferencial? Só usando o fato que a velocidade é a derivada da posição, certo? Então, a gente reescreve assim, ó, né? Então, eu sei que a velocidade é a derivada da posição. Portanto, ó, eu posso montar a minha equação diferencial da seguinte forma. Ó. A derivada da posição, que é o que eu estou querendo, né? É igual cosseno de 2πt. Certo? Então, encaixei a minha incógnita, né, que eu estou tentando descobrir, que é a minha função posição, numa equação diferencial. Agora eu consigo resolver a equação diferencial para encontrar a incógnita. E a condição inicial, ó, a posição no instante zero é 5. Então, eu posso colocar aqui, ó, S de 0 é 5. Então, tem aqui o nosso PVI, ó, problema de valor inicial. Certo? Aí é só resolver, usando as técnicas que a gente já viu. Então, a gente viu que basta integrar dos dois lados. Então, vamos lá, integrando dos dois lados, ó. Vai ficar como? Estou integrando aqui do lado esquerdo. Integrando do lado direito. Certo?
Do lado esquerdo, a integral da derivada vai dar a própria função, deslocamento, né? E do lado direito vai ficar aquela integral ali que eu preciso resolver, certo? Então, resolvendo essa integral do lado direito, eu resolvi, eu encontro a função posição. Beleza? Bom, essa integral do lado direito, qual técnica que eu uso para resolver ela? Não é uma, precisa aplicar uma técnica, né? Não vai sair de forma imediata, não é uma integral do tipo cosseno de t dt, certo? Qual que é a integral do cosseno de t? Seno de t, né? Mas aqui não é cosseno de t, é cosseno de 2π. Então, eu preciso aplicar uma técnica. Qual que é a técnica mais usada na integração? Quem lembra? Quem se lembra? É a mudança de variável, né? Tem alguns nomes, né? É mudança de variável ou... qual que é outro nome? Mudança de variável, substituição, né? E também tem um nome mais complicado, que é antidiferenciação, regra da cadeia para antidiferenciação, tá certo? É a mesma coisa, mudança de variável, substituição. Beleza? Então, vou aplicar aqui essa técnica, tá bom? Para poder resolver aqui, ó. Então, vou aplicar uma mudança de variável. Vou chamar de U2πt, né? E aí eu preciso derivar U em relação a t. Então, ó, qual que é a derivada de 2πt? 2π, né? E agora eu vou isolar o dt, ó. Vai ficar du sobre 2π igual a dt. Agora eu vou substituir aqui na minha integral. Então vai ficar como? Ó, S de t igual a integral do cosseno. Vou copiar aqui novamente, ó. dt. Agora eu vou substituir, ó. Cosseno de 2πt é a minha mudança de variável, que eu estou chamando de u. E o dt, quem que é o dt? Ó, é du sobre 2π. Então, du sobre 2π. Certo? Agora, só resolver. Olha lá, 1 sobre 2π sai fora da integral. Fica cosseno de u, du. Agora sim, ó. Vou copiar aqui embaixo. Aqui. S de t igual 1 sobre 2π. A integral do cosseno de u, du, aí sim, é seno de u. Certo? Mais uma constante. Quando você aplica a mudança de variável, lá no final, você precisa voltar para a variável inicial, né? Que no caso aqui era t, né? Então, vou voltar aqui para t agora. Ó. Então, S de t vai ficar 1 sobre 2π, seno de u eu troco por 2π, t, 2πt, mais constante. Certo? Então, essa daqui ó, é a função posição. Na verdade, não é ainda, né? Porque precisa determinar a constante. Mas é a solução geral da nossa equação diferencial. Certo? Agora, eu vou atrás da função específica. Só usar a condição inicial. Eu sei que, no instante t igual a 0, o deslocamento S vale 5. Certo? Então, só substituir. Ó. Então, vamos lá. Então, como S de 0 vale 5, então, substituindo aqui, ó, vai ficar 5 igual 1 sobre 2π, seno de 2π vezes t, com t igual a 0, vai dar 0, né? 0 mais constante. Quanto que vale o seno de 0? 0, né? Aqui é igual a 0. Então, fica que a constante é igual a 5. Então, a solução particular, a solução do PVI, né? Vai ficar como? S de t igual 1 sobre 2π, seno de 2πt, mais 5.
O Claudionete, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se for com relação a aqui, ó, essa solução geral, né, seria infinitas soluções, né? Se a pergunta for aqui, ó, as soluções representam todas as essa equação representa todas as soluções gerais. E aí são infinitas, né? Porque para cada constante você vai ter uma solução específica, conforme essa constante variar aqui, né, no conjunto dos números reais. A menos infinito, menos 100, cada valor é uma solução em particular. Aí qual que você determina qual que você vai usar? A partir da condição inicial, né? Não sei se foi essa a sua dúvida, Claudionete. Beleza, então. Isso aí, pessoal. Se tiver dúvida, vocês vão perguntando. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui a função deslocamento, né, da nossa partícula. E aí, ó, nesse aqui ele pede para determinar qual que é a posição da função em 1 sobre 3, 1/3 de segundo, né? Então é só substituir, agora que eu tenho a solução do meu problema, é só substituir. Vamos embora lá, ó. Então, S de 1/3 vai dar quanto? 1 sobre 2π, tendo de... Troca o t por 1/3, vai ser 2π sobre 3, mais 5, né? Aqui não é nenhum ângulo fundamental, então tem que usar a calculadora para determinar esse ângulo aqui, né? Esse valor aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, vai dar 0,14, só essa primeira parcela, 0,14 mais 5, né? Portanto, a posição da partícula após 1/3 de segundo vai ser 5,14, aproximadamente, porque eu acabei arredondando aqui, né? Centímetros. Tá certo? Então, no instante inicial, ela estaria na posição de 5 centímetros ali da origem, né? Então, após 1/3 de segundo, ela caminhou, né, 0,14 centímetros, né? Beleza, pessoal? Então, a gente poderia até representar aqui, né, na reta real, a origem em 0. Aqui eu teria o S de 0, né? 5 centímetros. E após 1/3 de segundo, vamos supor que é aqui, né? A posição dela seria de 5,14 centímetros. Beleza? Tranquilo, pessoal? Para fazer mais um exemplo aqui, então, ó, nessa linha ainda. Então, aqui, ó. E a aceleração de uma partícula aqui, ó, por a de t, 2t menos 1, né? Aqui a gente está trabalhando centímetros por segundo ao quadrado. Então, vamos tentar determinar a velocidade
e o deslocamento. Sabendo que a velocidade é 3 e a velocidade em 1 segundo é 3 e o deslocamento em 1 segundo é 4. Então, aí temos uma partícula se movendo em uma linha reta. Eu tenho a função que descreve a aceleração dessa partícula. Aí eu sei a velocidade em 1 segundo, o deslocamento dela em 1 segundo. E, de posse disso, vamos tentar encontrar a velocidade dessa partícula, né, e o deslocamento. Então, como que eu transformo esse problema em uma equação diferencial, um problema de valor inicial? Então, lembrando os conceitos novamente, né, de aceleração. A aceleração, ela é a derivada da velocidade ou a aceleração é a derivada segunda do deslocamento. Então, como ele pede aqui o deslocamento também, a função deslocamento, então eu vou reescrever esse problema em termos da derivada segunda. Eu vou escrever a aceleração em função do deslocamento, certo? Vamos lá, então vai ficar, ó, a gente sabe que o deslocamento, deixa eu só escrever aqui, antes de montar o PVI, ó, derivada segunda do deslocamento é a aceleração, certo? Então, como que vai ficar o nosso PVI, ó? Derivada segunda do deslocamento igual à aceleração, mas a aceleração está aqui, ó. É 2t menos 1. Aqui, ó, 2t menos 1. Então, é uma equação diferencial de ordem 2, então eu preciso de duas condições iniciais, que são dadas aqui, ó. Eu sei que S é 4, quando, ou vamos colocar usando a outra notação, né? O deslocamento para t igual a 1 é 4 e a velocidade em 1 segundo é 3. Certo? Tudo bem, pessoal, com o nosso PVI? E agora é só resolver. Montamos o nosso PVI, agora bora resolver. Então, vamos lá, ó. Então, vou pegar aqui a nossa equação diferencial novamente. Bora integrar aqui, ó. Integrando dos dois lados, como que vai ficar? Então, é de ordem 2, a gente já sabe que a gente vai ter que integrar duas vezes, certo? Vou reescrever aqui em termos da velocidade, tá? Posso reescrever aquele integrando ali, ó, em termos da velocidade, certo? É a mesma coisa. Bora calcular aqui a integral, essa integral do lado direito aí na primeira linha, ó, no final da primeira linha. Certo? Bora calcular essa integral aqui, ó. Vai ficar 2 vezes, qual que é a integral de t? T ao quadrado sobre 2, menos a integral de 1, t, né? Mais a constante. Mais a constante. Certo? E vai simplificar, né? Ó. Agora, essa integral aqui, ó, do lado esquerdo. A integral da derivada vai dar a própria função, que é a velocidade, e igual à expressão do lado direito ali já simplificada, certo? Então, se o problema fosse encontrar apenas a velocidade, a gente já tinha resolvido. Certo? Então, lá,
vamos usar a nossa primeira condição inicial. Vou usar aqui da velocidade. Ó. A velocidade para t igual a 1 é 3. A velocidade em 1 segundo são 3 centímetros por segundo, certo? Tá? Centímetros por segundo. Bora lá. Ó. Como v de 1 é igual a 3, então a gente vai ter 3 é igual a 1 ao quadrado menos 1 mais constante. Certo? Então vai ficar 3 igual constante. Então essa constante vale 3. Ó. Então, portanto, 3 pontinhos aqui significa portanto. Tá? Portanto, a velocidade instantânea é t ao quadrado menos t mais 3. Beleza aqui, pessoal? Agora, vamos encontrar o deslocamento, tá? Encontrar o deslocamento. Então, só reescrever aqui a velocidade em termos do deslocamento. Como que fica? A velocidade é a derivada do deslocamento, certo? Então, vai ficar, ó. Vou escrever, ó. Derivada do deslocamento é a velocidade. Então, posso reescrever ali, ó. Vai ficar derivada do deslocamento igual t ao quadrado menos t mais 3. Certo? Escrevi aqui a minha equação diferencial. Agora é só resolver. Integrando, como que vai ficar? Bora integrar. Dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar só a função de deslocamento. E do lado direito, só calcular a integral. Integral de t quadrado, t ao cubo sobre 3. Menos a integral de t ao quadrado sobre 2, mais a integral da constante, constante vezes a variável. Mais Czinho lá no final. Pode falar. Professor, eu não entendi de onde apareceu esse 3 aí, ó. É aí, ó, T Esse? ao cubo. Peraí, tem um negócio bem na frente, não tá dando eu ver. Não, o outro, de cima, o de cima. De cima do T. Desse mesmo... Esse? Isso. Ah, tá. É a integral do monômio. A integral. Pode ser que normalmente apresenta com x, né? Quando eu estou usando t, eu vou escrever t. Integral do t elevado a n, né? É a integral do monômio. Aí fica t elevado a n mais 1, é a formulinha, sobre n mais 1. Certo? Aí, no caso ali, a gente aplicou para t ao quadrado. Aí, nesse caso, o expoente, né, o n, que é o expoente, vale 2. Então, vai ficar t elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Aí simplifica. Tá. Entendi. Esse aqui, a integral do monômio. Formulinha. Entendi, professor, obrigada. Imagina. Qualquer dúvida pode perguntar. Vou escrever aqui. Vamos. T ao cubo sobre 3, né? Então, beleza, né? Agora é só determinar a constante. Aí a gente volta lá para a segunda condição inicial. Aí, no caso, é o deslocamento, né? Então, a gente vai olhar para essa daqui, certo? Então, o deslocamento para t igual a 1 vale 4. Em 1 segundo, deslocou 4 centímetros. Então, bora substituir ali, ó. Tá, vou colocar essa cor aqui. Então, S de 1 igual a 4, né? Então, vai ficar, ó, 4 igual 1 sobre 3. Onde tem t aqui, eu vou substituir por 1, né?
ficar menos 1 sobre 2, mais 3, mais a constante. É só calcular isso daí, né? Esse 3 aqui passa para o outro lado. 4 menos 3 igual 1/3 mais... Pode falar, Cláudia Neto. Professor, no caso, esses 1 aí que o senhor substitui, que era o T, é esse mesmo 1zinho ali de delta, um entre parênteses ali, é? Que o senhor Isso, que está substituiu dentro por ele, né? dos parênteses ali, o 1. Ah, tá. No caso, eu substituo o T por aquele 1 lá, né? Exatamente, né? Onde tem o S de T, né? T ao cubo sobre 3, né? Aí o S de 1 vai ficar 1 ao cubo, né? Aqui eu só tirei porque aqui não ia alterar, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó. Né? 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 1, mais 6. Né? Aí, 1 ao cubo é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. 3 vezes 1 é 3, né? Passa esse 3 para o outro lado, fica negativo. Aí, ficou 1. Multiplicando aqui cruzado, né? Vai ser... Resolve aqui essa fração aqui, né? Só usar a regra da borboleta aqui. Vai ser 2 menos 3 menos 1 sobre 6 mais C. Vou fazer nesse cantinho aqui, né? 1 mais 1 sobre 6. Né? Esse 1 sobre 6 passa para o lado esquerdo, muda de sinal. E 1 mais 1 sobre 6 vai dar 7 sobre 6, né? Só resolvendo aqui, né? Aí a gente encontrou a constante. Então, vou substituir aqui, ó, tá? Substituir aqui o valor da constante. Então, a função deslocamento vai ficar S de t igual t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 mais 3t mais a constante aqui que a gente achou, 7 sobre 6. Então, essa é a função que descreve o deslocamento da partícula. Certo? Então, a gente encontramos aqui a função a partir, sabendo apenas a aceleração instantânea, né? E as condições iniciais, a gente conseguiu obter tanto a função velocidade quanto a função deslocamento da partícula. Beleza? Então, está aqui a velocidade, né? E o deslocamento. Tranquilo, pessoal? Bom, esses problemas daria para resolver com a física, né? Através do física, acho que é física 1, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tem as equações lá, né? Quando a velocidade é constante, ou quando a aceleração é constante, né? Mas o legal é fazer assim, né? Que você vê a aplicação de equações diferenciais na resolução desses tipos de problema. Tá certo? E no caso aqui não daria, né? Porque esse caso aqui não daria para fazer usando as equações, porque aqui a aceleração não é um movimento uniformemente variável, né? A aceleração não é constante, ó. Certo? A aceleração está variando. Então não daria para usar aquelas equações, né? Aquelas equações da física. Não sei se vocês se lembram lá. Sorvetão, não sei o quê. Tem várias formas de memorizar aquelas equações. Tranquilo, pessoal?
Entendeu, né? Agora fazer mais um aqui, então, ó. Vou colocar aqui, ó. É bom que a gente vai entendendo também, ó. Então, uma pedra, o problema é o seguinte, ó. Uma pedra é atirada verticalmente, certo? Para cima. Partindo do solo, né? E ela vai sair com uma velocidade inicial ali. Vamos supor que ela sai 20 metros por segundo. Certo? Então, é como se fosse aqui, né, um objeto aqui, né? Uma pedra. Então, eu lanço ali ele sai. No momento que ele sai da minha mão, ele sai com uma certa velocidade, né? Então, aqui 20 metros por segundo. E aí, considerando que a única força atuando aqui na pedra seja a força devido à gravidade, né? Puxando ele para baixo. Considerando que a única força agindo sobre a pedra seja a da gravidade, ou seja, estou desprezando a resistência do ar, né? Determine. Primeiro, quanto tempo levará para a pedra atingir o solo novamente? E B, vamos determinar a velocidade com que a pedra atingirá o solo. Então, a velocidade com que atingirá o solo. E C, a altura máxima que essa pedra vai atingir. A altura máxima vertical que ela vai atingir. Então, vamos tentar resolver esse problema, né? Entender, né? Então, tem a pedra. Então, ela é lançada para cima com uma certa velocidade. Minha mão aqui, no momento que eu lanço ela, está fazendo o papel do solo, né? Então, ela sai com uma certa velocidade, vai atingir a sua altura máxima e vai retornar, né? Devido à força da gravidade. E vai tocar o solo novamente. Então, bora determinar em quanto tempo ela vai tocar o solo novamente, qual a altura máxima que ela vai atingir e com que velocidade ela vai atingir o solo. Certo? Então, bora lá. Então, solução. Então, vou desenhar aqui um eixo vertical para a gente entender o problema, né? Tentar entender o problema.
Então, está aqui o solo. Então, ela vai sair aqui com uma certa velocidade. Fazer tracejar. E vou representar essa pedra por uma massa M, que é uma massinha, né? Uma pedra com uma massa M aqui, né? Deixa assim. Uma pedra massa M, tá certo? Então ela vai subir essa massa, vai atingir a altura máxima e vai retornar ao solo novamente, beleza? E aí, para equacionar esse problema, eu vou fazer aqui o diagrama de forças. Precisava, né? Mas vou fazer aqui, ó. E aqui só tem uma força atuando, né? Então eu vou representar aqui a massa através desse ponto, um determinado instante t, né? E aí, a única força que está atuando sobre essa pedra é a força devida à gravidade, que seria a força-peso puxando ela para baixo, certo? Então, vou desenhar aqui, ó, força-peso, vetorzinho aqui, né? Peso puxando ela para baixo. E a força-peso, a gente sabe que é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Essa é a fórmula, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, 10 metros por segundo, né? Beleza? Então, a função força, ou a força atuando sobre o objeto, vai ser sempre constante, igual mg, certo? A função que descreve a força atuando na partícula é constante igual a mg, porque só tem a força da gravidade atuando. E a força da gravidade é constante ali, tá certo? É como ela está puxando o objeto para baixo, né? Então eu vou colocar negativo, tá certo? O vetor força aqui é negativo, ó, o sentido positivo é para cima, certo? Então está apontando para baixo, está puxando para baixo, né? Então vou colocar aqui negativo, a menos mg, certo? Então essa aqui é a força, a única força atuando, né? Seria a força resultante, que é uma única força. Bom, quem lembra da segunda lei de Newton? Vocês já fizeram física, né? Física 1, física 2. Quem poderia me confirmar se vocês já fizeram física? Professor, nós fizemos só apenas um pouco de física, não foi muito, não, foi algo rápido, eu acredito. Ah, tá. Mas já fizeram já, né? Era no meu olho aqui. Sim. Então, beleza. Então, ó, a segunda lei de Newton tem três grandes leis, né? De Newton, né? Mas a segunda, quem lembra? Vamos ver. O que é que a gente vai usar mais aqui? Normalmente, para equacionar os problemas de física, se usa a segunda, né? Então, pela segunda lei, a força resultante, pensando, né, como vetores, né? Que aqui só em uma dimensão é mais fácil, mas vale para em duas dimensões, três dimensões, né? Então, o somatório de todas as forças atuando na partícula num determinado instante é igual à massa daquela partícula vezes a aceleração daquela partícula, né? Essa é a segunda lei de Newton. Vamos lá.
A força atuando na partícula num determinado instante é igual à massa daquela partícula vezes a aceleração daquela partícula naquele determinado instante, né? Força igual a massa vezes aceleração. Eu coloquei dessa forma, quando vocês veem isso aqui lá em física, como lá a gente trabalha com o movimento uniformemente variável, então a aceleração é sempre constante, né? Então, geralmente aparece assim, né? Força igual a massa vezes aceleração. É tudo constante. Só que aqui não, né? Aqui, né, a gente está trabalhando com movimento não necessariamente uniformemente variável, ou seja, a aceleração não necessariamente é constante. Que foi até o caso do exemplo anterior, né? Então, só para usar sempre o caso geral aqui. E quando eu precisar usar a segunda lei, num caso onde a aceleração não é constante, a gente já sabe como usa, tá? Então, bora lá. Ó. Então, lá, a força atuando na partícula só tem uma, que é a força devida à gravidade. Então, lá, vou trocar, ó, menos mg igual a massa da partícula e a aceleração, não sei. Deixa aí a aceleração. Certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, a gente vai transformar isso aqui num problema de equação diferencial. Onde eu faço aparecer a derivada ali, ó? Eu tenho a massa, tenho a aceleração. A aceleração eu posso escrever como a derivada da velocidade, né? Antes de escrever assim, ó, observe que eu posso simplificar a massa, ó, porque a massa aparece do lado esquerdo e do lado direito. Ó. Simplificando, ó, então vai ficar menos g igual a aceleração, né? A aceleração é a derivada da velocidade. Então, ó, vai ficar onde tem aceleração, vou trocar pela derivada da velocidade igual menos g, certo? Olha lá, agora eu consigo obter a velocidade da partícula e consigo obter também o deslocamento, né? Para responder as perguntas aqui, que são três, eu preciso ter o deslocamento, ó, em quanto tempo a pedra atingirá o solo novamente, né? Então, preciso ter a função deslocamento para saber quando ela vai atingir o solo novamente, né? Quando ela vai retornar para a origem. Preciso ter a velocidade também, para determinar com que velocidade ela vai atingir o solo. Né? E a altura, com deslocamento, eu consigo determinar também, tá? Então, resolvendo essa equação diferencial, eu consigo obter a velocidade, integro mais uma vez e obtenho o deslocamento. Tendo as duas funções, eu consigo responder as perguntas lá iniciais, tá bom? Então, bora lá. Ó. Então, integrando dos dois lados, o que a gente vai ter? Integrando dos dois lados, a gente vai ter que... Posso ir direto já? Vamos fazer mais para ser fácil. Integrando dos dois lados. Esse gzinho é uma constante, tá? A integral do lado direito, esquerdo, melhor dizendo, é v, a velocidade, certo? E a integral do lado direito, quanto que é a integral da constante? Constante vezes t, certo? No caso aqui, a aceleração da gravidade. Mais a constante da integral, tá? Bom, bora determinar essa constante c. Qual condição inicial eu posso aplicar para determinar a constante c? Ó, o que o enunciado
Eu consigo tirar alguma informação do enunciado sobre a velocidade inicial? Olha lá, bem no comecinho, né? Ele fala, ó, que a pedra é lançada para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo, certo? Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Então, no instante t igual a 0, a velocidade é 20 metros por segundo, certo? Então, ó, do enunciado, eu sei que velocidade inicial no instante t igual a 0 é 20 metros por segundo. Então, substituindo aqui em cima, o que a gente vai ter? Ó? 20 igual menos g vezes 0 mais c. Então, 20 igual a c, né? Ou c igual a 20. Portanto, a função velocidade é menos g, né? Mais 20. Beleza? Já descobrimos a velocidade da partícula. Só que agora eu preciso descobrir o deslocamento, porque senão eu não consigo responder todas as questões, beleza? Então vamos continuar. Bora lá. Vou transformar então novamente num problema, numa equação diferencial, né? Como que eu escrevo a velocidade em função do deslocamento que eu estou querendo agora, né? Então a gente sabe que a velocidade da partícula é a derivada do deslocamento. Então, bora reescrever aqui, ó. Então, vai ficar, ó, onde tem velocidade, eu vou trocar pela derivada do deslocamento, igual menos gt mais 20. E agora, é uma equação diferencial. Para encontrar o deslocamento, né, é só integrar. Então, vai ficar como? Integrando. Agora, eu vou ser mais rápido. Integrando do lado esquerdo, vai dar o deslocamento, certo? Não vou escrever isso. Ó. Integrando do lado esquerdo, dá o deslocamento. E do lado direito, eu vou precisar resolver. Menos gt mais 20. Certo? Integrei dos dois lados ali em relação ao t. Vamos resolver, ó. Então, ó, constante vezes. Qual que é a integral de t? Usando a regra do monômio, né? T ao quadrado sobre 2. Mais, qual que é a integral da constante? Constante vezes t. Integral de 20, né? 20 vezes t. Mais uma segunda constante, que eu vou chamar de mesmo... Vou usar o mesmo c aqui, tá? Então, essa é a função de deslocamento. Mas aí eu preciso determinar essa constante C aqui no final. Então, eu preciso ter alguma informação do deslocamento em um determinado instante de tempo. Então, qual condição inicial eu posso aplicar aqui? Ó? No momento, no instante inicial, qual que é o deslocamento inicial? A pedra está no solo, né? A pedra está no solo, paradinha, aí soltou o cronômetro, ela é lançada para cima, né? Então, no instante t igual a 0, qual que é o deslocamento dela? Ela não se deslocou ainda. O deslocamento dela é 0, né? Certo? Então, eu posso usar essa condição inicial. O deslocamento é 0 para t igual a 0, tá certo? Não transcorreu o tempo ainda, ela não se deslocou. Certo? Então, como o deslocamento é 0, quando t é 0, o que vai acontecer na hora que eu substituir ali? Ó? 0 vai ficar... Essas duas parcelas vão zerar, né? Deixa eu colocar aqui, mas vamos zerar, tá? Mas é constante. Isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Então, ficou C igual a 0. Então, essa constante aqui é 0. Então, o deslocamento da partícula é menos g sobre 2
t ao quadrado mais 20t. Certo, pessoal? Então, descobrimos aqui, ó, o deslocamento e a velocidade. Percebam que se eu trocar t por zero aqui na função velocidade, ó, vai dar 20. Tá? De acordo com velocidade inicial igual a 20. Se eu trocar t por zero aqui no deslocamento, ó, vai dar zero. Deslocamento inicial igual a zero. Agora vamos responder. Agora que a gente tem a função de deslocamento, a gente consegue responder as perguntas. Ó, a primeira, em quanto tempo a pedra atingirá o solo novamente? Então, qual a equação que eu tenho que resolver? Ó, vou colocar aqui ó, o solo, né? O que vai acontecer? Ó? Então, que é a origem, né? Zero. Então, aqui S de zero vale zero, certo? Então, ela vai subir, a massa vai subir, aqui o S de T, para algum determinado instante de tempo, né? Vai atingir uma altura máxima aqui, ó, S máximo, e vai começar a voltar de novo. Certo? Então, quando ela atingir o solo novamente, qual que é o valor do deslocamento? Qual que é a posição dela? É zero, né? Então, ela vale zero, vai subir, atingir o máximo e vai voltar. Quando atingir o solo novamente, o deslocamento vai ser zero. Certo? Então, para encontrar o instante em que a pedra vai atingir o solo novamente, basta resolver a equação S de t igual a zero. Certo? A gente precisa resolver essa equação aqui, ó, S de t igual a zero. Ela vai me dar o instante em que a pedra atingirá o solo novamente. Beleza? Vamos resolver essa equação. Ó. Vai ficar ó, menos g sobre 2, t ao quadrado, mais 20t, igual a zero. Certo? Só lembrando que o g é a aceleração da gravidade e aqui a gente vai usar g igual a 10. Tá? É um pouco menos, mas para simplificar as contas, vamos usar g igual a 10. Tá? Vamos lá resolver nossa equação. Então, ficou menos 10 sobre 2, t ao quadrado mais 20, igual a zero. Então, vai ficar, ó, menos 5t ao quadrado mais 20t. Faltou um t aqui, tá? 20t igual a zero. É uma equação do segundo grau, incompleta, certo? Não preciso aplicar Bhaskara. Beleza, Amanda? Tranquilo. Não precisa, é uma equação de segundo grau, não é completa. Não precisa aplicar Bhaskara, né? Só colocar o t em evidência. Colocando o t em evidência, se eu tirar um t da primeira parcela, o que sobra? 5t. Tiro o t da segunda parcela, sobra 20, né? Ó. Então, a gente sabe que essa equação aqui só é possível para t igual a zero ou menos 5t mais 20 igual a zero. Então, as soluções são t igual a zero ou t igual a, passa 4, né? T igual a 4. Beleza? Então, são os dois instantes em que a posição vai ser zero. O instante inicial, quando ela sai, né? Não percorreu nada ainda. Então, a posição é nula. E o próximo instante em que ela vai tocar o solo novamente é para t igual a 4. Então, a gente respondeu a primeira pergunta. Portanto, t igual a 4 segundos, ela atinge ou atingirá o solo novamente. Beleza, pessoal?
Bora ver aqui a segunda pergunta agora. Ó. B. A velocidade com que a pedra atingirá o solo. Bom, eu já sei em que segundo ela vai atingir o solo. Então, é só substituir na função velocidade. Tá certo? Ó. Então, a gente tem aqui a função velocidade. Então, só substituir t igual a 4, e aí eu vou saber com qual velocidade ela vai estar quando atingir o solo novamente, certo? Então, V de t é igual a menos gt mais 20. A gente está usando o g igual a 10, né? Então vai ficar menos 10t mais 20, certo? Menos 10t mais 20. Então, V de 4 vai ser menos 10 vezes 4 mais 20. Fazendo a continha vai ser menos 40 mais 20. E vai ser igual a menos 20. Certo? Então, a velocidade com que ela atinge o solo novamente, né? Vai ser 20 metros por segundo. Certo? Esse menos aqui só indica que ela está voltando, tá? Ela está voltando. Está no sentido contrário ao sentido positivo do eixo, tá? Por isso que aparece esse menos. Mas a velocidade escalar, né? O número absoluto é só pegar o módulo. Então, assim, a velocidade, vou colocar aqui escalar, né? Que é o módulo, em 4 segundos é 4, qual que é a unidade? 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Ou, pessoal, se a gente quiser converter para quilômetros por hora, né, que é uma unidade mais habitual para nós, né, vamos multiplicar por 3,6, né? 4 vezes 3,6, né? Que vai ser igual a 12 mais 2,4, né? Então, sendo 14,4 quilômetros por hora, né? Não é tão alto assim não, né? 14,4 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? Pode falar metros por segundo ou pode falar quilômetros por hora. Falta responder mais alguma? A altura máxima, né? Atingida pela pedra. Ou a distância máxima que ela vai percorrer, né? A gente vai olhar aqui para a função distância, certo? Que tipo de função é essa daqui? É uma equação do segundo grau, não é? Então, a equação do segundo grau é mais fácil obter a altura máxima, né? Ó, deixa eu escrever ela aqui, ó. A, B, T. Tá? Quilômetros por hora, letra C, ó, altura máxima. Então, a função deslocamento é menos 5t ao quadrado mais 20t. É uma parábola côncava para cima, não é? Parábola côncava para cima com raízes 0 e 4. Então, TS vai fazer isso, né?
Qual é a altura máxima que ela vai atingir? Aonde vai acontecer a altura máxima? Na parábola côncava para baixo. Vai ser no vértice, né? O vértice da parábola aqui, ó, vai me dar a altura máxima. Então, eu tenho o x do vértice e o y do vértice. O y do vértice corresponde à altura máxima que essa pedra vai atingir. Certo? Então, bora lá. Então, a altura máxima, vou colocar assim, ó, S máximo igual y do vértice. A fórmula do y do vértice é delta menos delta sobre 4A, né? Menos delta sobre 4 vezes A. Então, só substituindo aí, ó, vai ficar como? Menos, fórmula do delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Olha lá, o B vale 20, né? Então, 20 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale menos 5, vezes o C, que vale 0, né? Dividido por 4 vezes o A, que vale menos 5. Tá? Então, fazendo essa continha aí, né? Aqui zerou, né? Então, ficou um S máximo igual menos 20 ao quadrado, 400, dividido por 4 vezes menos 5, menos 20, né? Cortar 10 aqui, é 40 por 2, 20, né? Ó, 20. Portanto, a altura máxima é igual a 20 metros, né?